É porque Game of Thrones é chato pra caralho. Não, é bom pra caralho, você tá errado, cara. Ah, desculpa, tô errado. Bem-vindos à quarta edição do podcast dos Estudantes pela Liberdade. Eu sou Pedro Menezes e nessa edição eu vou contar com os comentários do Mano Ferreira. Grande! Como o Flávio não pôde participar dessa edição, a gente vai contar também com os comentários do Eric Vasconcelos, que também é conselheiro executivo da PL. Opa, olá a todos. Eu gostaria primeiramente de me desculpar aqui porque o meu microfone não é tão ruim quanto o do Flávio, mas eu estou trabalhando diligentemente nessa tarefa de tornar meu microfone tão ruim quanto o dele, para as minhas próximas participações serem mais a caráter aqui. Então eu já estou jogando meu notebook no chão, já estou tentando espancar o meu computador para que o áudio fique péssimo, gente. E o convidado dessa edição é o Raduan Melo, que é conselheiro executivo do EPL e blogueiro do portal Jangadeiro. Opa, tudo bem? A gente vai começar aqui com a notícia da semana, que é a chamada PEC das domésticas, que estende todos os direitos da CLT para as empregadas domésticas. Queria que vocês comentassem. A PEC 66 de 2012 começou a tramitar em 2010 na Câmara dos Deputados por iniciativa do deputado federal Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, foi relatora da proposta no Senado. A questão da PEC das domésticas, tá todo mundo tratando como se simplesmente fosse expandir os direitos e como se isso não tivesse custos para ninguém, né? Mas como tá todo mundo debatendo e todo mundo identifica que pelo menos tem algum problema em você dar direitos para as pessoas e que elas acabam pagando isso. Então, no final das contas, tá todo mundo notando que vai haver demissões por causa dessa nova lei, desses novos direitos que estão criando para as domésticas. Teve até a ONG Doméstica Legal que estimou que vão ser 815 mil demissões de domésticas, então não é uma coisa desprezível. Muita gente fala que a presença de empregadas domésticas nas casas de classe média no Brasil são um resquício do modelo escravagista que esteve presente na formação da identidade brasileira. Eu posso até concordar com isso. O ponto é que a melhoria da vida dessas pessoas, o que vai fazer com que essas pessoas deixem de escolher trabalhar ou deixem de precisar trabalhar na casa de famílias, é a ampliação do mercado. É um processo natural de melhoria da economia como um todo, que vai prover mais oportunidades para as pessoas. Então, é uma série de questões institucionais que vai permitir às pessoas mais necessitadas terem acesso à educação, terem acesso a instituições que permitam que ela tenha mais escolhas, mais oportunidades. E não é simplesmente criando uma lei de cima para baixo e acabando efetivamente com a existência da profissão de doméstica que nós vamos melhorar a condição de vida dessas pessoas que trabalham assim. Essa semana, inclusive, várias pessoas que eu vi comentando, elas estavam dizendo que ter uma doméstica em casa, ter uma empregada doméstica é um privilégio que as pessoas têm que pagar. Mas isso meio que perde um pouco o foco da questão. Não é a questão de a gente se focar em quem está empregando, é a questão de a gente se focar nos próprios trabalhadores, que eles também têm que ter o direito de trabalhar, eles também têm que ter o direito de negociar um salário com alguém que queira pagar com eles. Na prática, o que isso vai fazer vai ser aumentar os custos de um trabalhador doméstico, de um jardineiro, de uma empregada doméstica de casa mesmo, de um motorista, para as pessoas que já não podem pagar mesmo. Quer dizer, os ricaços eles vão continuar pagando, né? Uma coisa que eu acho, inclusive, interessante, que pouca gente se foca nela, é que, por exemplo, no caso aqui de Pernambuco, tem muitas mulheres, elas saem do interior para vir buscar trabalho na cidade. E por causa disso elas acabam arranjando empregos como domésticas e elas dormem na casa das pessoas, né?
E com essa nova lei vai ser muito mais difícil que elas arranjem um emprego e que elas arranjem um lugar para ficar. Na prática, o que essa lei vai fazer vai ser prender essas pessoas no interior do estado, talvez causando altos problemas sociais, a gente nem sabe, né? A questão é que vai ter gente que não vai poder trabalhar e que vai ficar numa situação péssima por causa disso também, no caso das empregadas. O problema fica até maior nesse caso, porque é uma profissão de entrada, né? Eu acho que essa é um pouco que o Eric acabou de falar. As pessoas que não têm tantas condições financeiras de ter feito estudo e tudo mais, muitas vezes vêm no interior e estudar à noite, consegue um trabalho de doméstica ou jardineira, algo do tipo, colocar em casa, na casa de alguma família, para estudar à noite e assim sim subir na vida. Essa pessoa não vai ter essa profissão de entrada, como é que ela vai ser inserida no mercado? Eu estava discutindo esses dias com um professor de escola pública, e ele disse que muitas alunas dele iam cansadas para aula à noite, porque realmente eram exploradas no serviço doméstico, isso chegava a quase 50% da sala dele. A questão que a gente tem que pensar é que essa PEC não vai fazer as pessoas irem descansadas para a aula. Pelo contrário, o mais provável é que faça as pessoas não terem emprego e com isso nem tenham condições de ir para a aula. É a velha coisa do Bastiat, né? O que se vê e o que não se vê. Daqui a uns anos já vem um estudo mostrando como as empregadas domésticas hoje ganham mais, como as empregadas domésticas vivem melhor depois da PEC. E não vai haver nenhum estudo de quantas pessoas foram demitidas ou quantas pessoas poderiam estar trabalhando como empregadas domésticas e não estão, né? Uma coisa interessante é que essa realidade das domésticas dormirem na casa do patrão não existe, por exemplo, em cidades como São Paulo, onde eu moro. Justamente porque a economia aqui é mais complexa, é mais avançada e existem oportunidades de trabalho melhores e as pessoas resolvem não dormir na casa do patrão. Mas a questão de dormir na casa também, dessas empregadas que ficam já com um vínculo empregatício só com a família também já tá meio fora de moda, né? Já tá meio em decadência. Essas diaristas, elas estão em um crescimento muito maior. O que isso vai fazer vai ser forçar as que eram empregadas domésticas fixas antes a irem para diaristas. Isso vai diminuir o salário das diaristas, né? O pagamento das diaristas. Meu ponto é justamente que a saída para que se melhore as vidas das domésticas não é simplesmente baixar uma lei, mas sim deixar que todas as capitais do Brasil tenham a mesma realidade econômica que São Paulo, por exemplo. Eu acho até que muita gente de classe média falaria, que ótimo que isso está acabando. Mas ninguém vê como é que vai ficar aquela situação de uma pessoa que perdeu uma oportunidade de trabalhar. Em São Paulo mesmo, tem muitos nordestinos saem daqui para arranjar um emprego, para arranjar uma condição melhor de vida, né? E eu vejo que muitos paulistas, às vezes, muitos paulistanos, às vezes são ressentidos em relação a isso, porque não gostam dessa migração de um lugar para outro. Um dos nordestinos sou eu. Pois é, você já foi aí como retirante para São Paulo. Eu acho que nenhum paulista gosta do Pedro. Ele devia até ser destituído do cargo de coordenador regional. Eu só chamo nordestino no podcast. Pode ver que o Raduel é o terceiro aí. Teve um maranhense, um baiano e um cearense agora. É uma forma de se vingar do preconceito que ele sente todos os dias. Inclusive a gente expulsou o Flávio. O Flávio tá aqui amarrado em meu armário, porque eu expulsei ele do podcast. Semana que vem a gente conta mais. Mas é uma coisa que a gente nem nota também, né? Tipo, se faltam nordestinos para ir fazer os trabalhos mais de classe baixa, porque os nordestinos são, em geral, menos produtivos, né, que os paulistas, por uma série de fatores históricos, sociais, enfim. O que vai acontecer é que, sei lá, os paulistas ou o pessoal daqui de Recife vai ter que simplesmente ficar fazendo esses trabalhos e vai gastar uma produtividade que eles teriam em outra atividade, né? Não, mas é também interessante comentar esse ponto de São Paulo, porque é um argumento muito comum falar, por exemplo, que em países do tal primeiro mundo não existe essa realidade da doméstica morar na casa da família, etc. Mas isso não é pelas domésticas não morarem lá que eles são desenvolvidos, mas sim porque a economia é muito mais desenvolvida e o custo de oportunidade delas é muito maior. Mais uma vez querem modernizar o Brasil na canetada, né? Aquela história que o Diogo tanto fala do culto ao cargo. Eles imitam os países desenvolvidos sem perceber como é que eles chegaram nesse lugar. A indagação mais pessoal. Se isso é tão óbvio, por que isso passa tão fácil pelo Congresso, pela sociedade? Ninguém tem passeata para dizer que isso não me representa ou algo do tipo, como tem para a questão do Feliciano, e isso passou. Se isso é tão óbvio como parece ser pra gente, por que isso passa tão fácil? Pois é, mas passa. Ainda é muito fácil para você se dizer defensor dos direitos dos trabalhadores, querendo que eles tenham mais direitos da CLT, enfim. A CLT, a gente já tá, nós que somos liberais, a gente já tá careca de saber que os direitos dela não vêm de graça, né? Os direitos lá, eles são pagos na sua maior parte pelos próprios trabalhadores, que têm oportunidades reduzidas, enfim. E vale lembrar também que o Ike Batista não vai começar a lavar prato por causa dessa lei. Quem vai deixar de contratar as domésticas é
a classe média é mais baixa. E justamente aquela classe média que mais precisa do tempo que eles vão gastar, né? Dentro de casa. E vamos ser realistas, né? Vai jogar ainda uma grande parte na informalidade, né? Se a briga é para formalizar, essa PEC agora dá um puxão forte na informalidade. Então acho que depois dos comentários a gente pode seguir para a entrevista com o Raduan. Para começar a entrevista, eu queria que você falasse um pouco como é que foi sua entrada no movimento liberal e qual é a grande diferença entre o momento que você entrou, né, alguns anos atrás, e a situação que a gente está hoje. Sim, supostamente entrei no movimento liberal por volta de 2005, 2006, tinha 15, 16 anos. Naquele momento você começa a estudar um pouco mais a fundo a história, um pouco mais de seriedade, você vê que a coisa é toda mapeada, que é praticamente um discurso único, que você não tem nenhuma outra explicação, que a explicação é sempre muito aquela marxista, aquela coisa meio luta de classes, onde sempre quem tem dinheiro, quem tem o capital é corrupto, é ruim, tudo. Então isso me deixa um pouco inquieto, um pouco perplexo com essa realidade e ver que talvez não fosse bem assim. Então leva a gente a pesquisar um pouco mais. Então a gente foi buscar um pouco contato com alguma ideia diferente. Sem dúvida nenhuma, deixo aqui o meu tributo ao Orkut. Acho que o Orkut foi um grande difusor, pelo menos para mim, dessas ideias. Então no Orkut tive contato primeiramente com Hayek. Então foi ele que foi um dos primeiros livros que eu li. Então o Caminho da Servidão foi realmente um divisor de águas para mim. Deu outra visão de mundo, outra visão histórica, outro retrato de como poderia ou como deveria ter sido feita a sociedade, qual o melhor caminho a seguir. E a gente, falando um pouco de como éramos, era um grupo muito pequeno. Até eu postei algo no Facebook há pouco tempo, eu acho que realmente não cabia numa Kombi, como muitos falavam. Talvez era um grupo bem menor do que a gente imagina que era, talvez 30 pessoas no máximo, eu acho, talvez 40, 50. E até bem no começo, com a ideia talvez de um partido libertário, então o IMB nem existia ainda, era algo bem arcaico, traduções de livro à noite, então acompanhado de algumas traduções, a gente também tinha que ler livros escaneados de um xerox, então o scanner vinha torto, era algo bem complicado. Hoje em dia não, então acho que isso é que gera talvez uma maior esperança, como a coisa está andando, como a coisa está se mexendo. Por mais que a gente ainda seja realmente uma minoria, grande minoria, talvez a maior minoria dentro do espectro político, o pensamento liberal ainda é. A gente hoje já tem institutos que defendem, hoje a gente quer queira que não, já colocamos pessoas que pensam parecido com a gente em páginas amarelas da Veja, que bem ou mal é um grande meio de comunicação, um grande meio de divulgação. A Carta Capital já nos mapeou, então já fala mal do pensamento liberal, como querendo nos retratar como uma nova direita, querendo distorcer a situação. Então hoje a coisa está muito mais difundida. O EPL hoje se difunde com muita facilidade, é uma ideia que a gente já consegue falar, vender a ideia, defender a ideia com muita mais facilidade, tanto no meio acadêmico quanto fora dele. Hoje em dia eu vejo muita gente que está um pouco pessimista em relação aos prospectos de será que a liberdade vai crescer? Será que o liberalismo vai ganhar atração no Brasil? Eu acho que o Raduan concorda, porque, sei lá, até 10 anos atrás não existia nada no Brasil. A gente não tinha nenhuma organização, a gente não tinha nenhum instituto, a gente não tinha nem artigos em português para ler. Então eu acho que pelo menos nesse sentido é um motivo pra gente ficar otimista, porque hoje em dia a gente tem coisas, a gente tem seminários para ir, a gente tem pessoas com quem falar. Pô, pouco menos de 10 anos atrás não tinha nada. Agora a gente tem alguma coisa. Então, pelo menos esse é um motivo para ser otimista, você não acha, Raduan? Concordo contigo, Eric. Eu acho que até usando um pouco a expressão que o Hélio Beltrão cunhou, esse é um movimento acéfalo. Então eu acho que isso é o grande sucesso do movimento liberal. Não é uma organização, não tem uma questão, um movimento central, um cérebro planejando planejando a próxima ação, planejando o próximo movimento. São pessoas, a maior parte realmente estudantes, acho que entre 20 e 30 anos, com algumas exceções, que discordaram de como a ideia estava sendo exposta. E que nesses últimos menos de 10 anos, como o Eric falou, houve um sucesso. A gente não pode deixar de pensar nisso, que a gente não vai conseguir modificar, conseguir colocar um senador liberal ou conseguir colocar um governador liberal na próxima eleição. Não é? E eu acho que a ideia, quem criar essa expectativa vai realmente se frustrar. Mas a gente olhando para trás, como o Eric disse, o Eric também é um deles que está há um bom tempo, os ganhos são notórios. Não tem como dizer que hoje não existe uma vitória em alguns campos. Hoje você vai na cultura, você tem 20 livros, 15 livros do IMB
em boa tradução, em capa dura, você pode ir lá comprar o livro, pronto. Antigamente não era assim, então o movimento realmente ganhou força. A gente tem hoje cadeira de escola austríaca em algumas capitais, a gente tem o EPL. Então acho que esse pessimismo ele é um pouco de precipitação. Querer que a coisa realmente mudasse muito mais do que poderia em 10 anos. A gente vive num país grande, de dimensões continentais, que aquele que não atrapalha alguma mudança drástica. A gente vive num país que tem uma carga histórica muito forte, que tem que gosta muito de um patriarcalismo muito grande, principalmente aqui no Nordeste. Então acho que as mudanças que foram conquistadas já foram bem expressivas. Eu creio que a situação é melhorar. Raduan, você citou a conquista de termos cadeiras de escola austríaca em algumas universidades. Fortaleza tem se destacado muito nesse aspecto e você é um dos grandes responsáveis por isso. Eu queria que você explicasse como é que é isso, onde é que são essas cadeiras, como foi essa articulação, como é que vocês conquistaram isso? A questão é a seguinte, eu acho que a vitória acadêmica é uma vitória que vem aos poucos, vem realmente grão em grão. Acho que a gente colocar uma cadeira de escola austríaca, como a gente vai ter na UFC, em economia, colocar uma cadeira de escola austríaca, como a gente vai ter no direito, da Unicristos, é uma coisa que é bem gradual. E eu defendo muito a ideia de que o movimento liberal como um todo, ele seja mais ou menos pensado, não de uma forma central, mas que o discurso de cada um seja mais ou menos se adeque à realidade. Não tem como no meio acadêmico eu querer usar o discurso político, simplesmente puro, como é utilizado algumas vezes. No meio acadêmico eu tenho que ter outro discurso. Não adianta eu querer chegar na faculdade e querer bater de frente com algumas opiniões que a gente sabe que é correta, mas que a academia está a quilômetros de distância. Então a gente tem que ter realmente um pensamento gradual. E eu, se fosse para dar assim, um conselho para quem pensa em abrir essas frentes de trabalho, em abrir cadeiras, é trazer professores que já tenham uma certa simpatia pelo movimento liberal como um todo. Podem não ser libertários, podem não ser austríacos, mas grande parte das faculdades de economia e até mesmo de direito, a gente está vendo isso ultimamente, possuem professores que se adequam a esse pensamento. No direito, você sempre tem um ou dois professores que reclamam dessa função social da propriedade. O professor que falar isso tem ali já uma oportunidade para sentar, conversar com ele, apresentar autores. Então foi esse processo até um pouco longo. Então foi um processo de 4 anos na UFC, por exemplo, a gente conversando com professores, tentando convencer da importância da escola austríaca, mostrando artigos, discutindo, mostrando que não é uma ideia que ela está errada porque não concorda com o mainstream. É uma ideia diferente do mainstream. Então a gente tem que defender esse ponto. É uma nova ideia, é uma outra ideia. Vamos sentar e vamos analisar. E assim foi que a gente conseguiu, com o Marcelo Calado na FEAC, que é a Faculdade de Economia da UFC, e com o Rodrigo Saraiva na Unicristos. Então, eu acho que é fundamental essa aproximação desses estudantes em saber refinar o pensamento para esses professores. O interesse existe e tem como chegar. Eu acho que o que foi conseguido aqui no Ceará é algo plenamente possível em vários cantos do Brasil. É um embrião. Não adianta também pensar, como o Eric falou há pouco tempo, que a gente vai ter aí logo publicações austríacas nas grandes revistas de economia ou de direito do país. É um embrião. É mais um passo dado. Isso não é uma jornada, a jornada da liberdade não é algo que vai ser conquistado em 2, 5, 6 anos. É algo que tem que ser plantado sementes. Eu acho que a gente tem que pensar o movimento dessa forma. Só para contextualizar, a UFC é a Federal do Ceará, hein? Exatamente. O UFC, porque aqui no Ceará não é o UFC, como deveria ser, fazendo jus ao Brasil todo. É o UFC, então é a Universidade Federal do Ceará. Ô Raduan, e vocês tiveram a grande vitória, né, que foi o estabelecimento dessas cadeiras aí, de viés mais liberal ou de viés austríaco, enfim. Mas teve muita resistência também para estabelecer essas cadeiras? Pronto, aí é que está uma coisa interessante. Eu acho que a gente tem que usar um pouco do discurso contrário ao nosso favor. Eu acho que o discurso esquerdista, o discurso até marxista algumas vezes, foi colocado na faculdade defendendo uma pluralidade de argumentos. Segundo eles, a mídia é toda capitalista, então na faculdade eu tenho que ter uma ideia mais plural. E foi nessa brecha que a gente entrou. Já que tem que ser mais plural, vamos defender também uma outra visão. É uma visão na economia, por exemplo, não matemática, como é a visão de Chicago, como é a visão econometrista, que é uma visão defendida forte na economia, mas e também não é uma visão esquerdista, como é a visão keynesiana ou marxista, que é a visão que não usa matemática que existe hoje nas faculdades. Então, vamos defender uma coisa que não é matemática, mas também não é da esquerda, que é a escola austríaca. Vamos colocar mais essa escola, mais esse estudo. A gente entrou muito nessa brecha. Como eu disse, a gente conseguindo ter um professor dentro da faculdade que comprou a ideia, facilitou bastante
todo o percurso rumo à oficialização dessas Raduan, cadeiras. você também participa do grupo do EPL no Ceará e eu queria que você comentasse um pouco como é que vocês se organizaram, o que é que vocês fizeram até agora. A gente já tinha aqui um grupo de estudo que a gente começou em 2009, que a gente intitulava ele de Grupo de Estudo Dragão do Mar. Dragão do Mar, para feito de curiosidade, é um jangadeiro aqui do Ceará, que quando os navios negreiros vinham trazendo os escravos para o Ceará, os navios não conseguiam aportar na costa cearense, então precisava de alguns jangadeiros irem buscar os escravos para trazerem ele para a costa cearense. Então o Dragão do Mar foi quem se negou, realmente disse que ele não faria isso, e é um marketing aqui do estado, com nome de centros culturais e tudo, fazendo jus a esse ato histórico e heróico. Realmente é uma pessoa sem muita instrução, mas foi realmente um líder abolicionista, Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, também conhecido aqui como Chico da Matilde. Voltando, a gente tinha esse grupo de estudo desde 2009, que era o grupo de estudo Dragão do Mar. Esse grupo de estudo parou um pouco no ano de 2011, e com a instituição do EPL, a gente viu a oportunidade de casar essas duas coisas, trazer o grupo de volta à tona. E a gente definiu alguns parâmetros de organização que foram muito importantes. Então, o grupo de estudo Dragão do Mar funciona quinzenalmente, agora nós estamos mudando para semanalmente, um grupo de 2 horas de encontro, onde na primeira hora é apresentado algum tema. A gente teve já a apresentação sobre legislação trabalhista, sobre o ciclo austríaco econômico. Então a gente discute é apresentado algum tema, alguém se predispõe a apresentar esse tema. Na outra 1 hora, a gente tem meia hora de discussões sobre esse tema, e eu depois meia hora sobre como anda o grupo como um todo. A gente tem um grupo com participações de 10, 12, chegando até 15 pessoas participando do grupo. E eu acho que a ideia e realmente a esperança e o que está acontecendo é o crescimento do grupo, tanto na internet quanto no meio físico. E aí vocês fizeram uma divisão aí no Ceará através de grupos de trabalho, né? Explica melhor como é essa divisão. Então, a gente dividiu a ação do EPL Ceará em quatro grupos. Um primeiro grupo a gente chamou de extensão, onde esse grupo vai mapear, vai coordenar, vai organizar tudo que envolve a temática liberal fora do Dragão do Mar. Então, alguém vai fazer uma palestra sobre legislação trabalhista, defenda da liberdade. Isso vai ser divulgado pelo grupo de extensão, vai ser organizado pelo grupo de extensão. Então, vai ter um encontro, o grupo de extensão está envolvido. Então, é um grupo que é responsável por tudo que ocorre fora do grupo de estudo Dragão do Mar. É a primeira divisão nossa, essa divisão de extensão. A segunda divisão, podemos chamar assim, é a divisão a gente chamou de divulgação. Então, para cuidar de um site, um blog que a gente está fazendo, para cuidar da fanpage, para cuidar de toda essa parte de divulgar o EPL Ceará. O terceiro ponto é o de pesquisa. Então, a gente acha também que é importante a gente entrar nesse meio da pesquisa acadêmica, realmente. Ter grupos de pesquisa, ter realmente uma vez na pesquisa. A gente definiu alguns parâmetros para isso. Uma desses parâmetros foi buscar financiar essas pesquisas. Então, a gente já definimos um cronograma de editais nos quais a gente pode entrar para ter realmente financiamento para a pesquisa. Que a gente busca todas as pesquisas dentro da temática liberal. Então, é algo que a gente está buscando difundir nesse meio. E a quarta divisão é a divisão de ensino, que é responsável por ensino dos membros do EPL, dos membros do Dragão do Mar. Então, como eu disse, no encontro, a primeira hora são palestras, são apresentações para o grupo de estudo. Então, a divisão de ensino é responsável por organizar essas palestras. Entenda, a divisão de ensino não é quem vai sempre palestrar nos grupos, eles vão organizar. Então eu, por exemplo, faço parte da divisão de extensão, mas eu também estou agendado para fazer uma palestra dentro do grupo Dragão do Mar em junho. Fizemos um cronograma até o meio do ano de quais palestras, quais apresentações vão ser feitas e foram divididas entre o grupo. E esse grupo, ele vem com esse mesmo número de pessoas desde o começo, desde 2009? Perfeito, boa pergunta, Eric. A gente teve um grande salto, e eu acho que isso é importantíssimo ser frisado, quando a gente ganhou em organização. A gente tinha um grupo de estudos desde 2009, com essa pausa de 2011, que a gente tinha um regulamento de cerca de 7, 8 pessoas, quem realmente participava do grupo em 2009. Hoje a gente está na casa dos 15. E a gente teve uma grande alavancagem no número quando a gente mostrou a maior organização. Então, é o que eu discuti com alguns membros. A partir do momento que a gente se organizou com essa divisão de tarefas em divisões,
e a gente mostrou que estávamos organizados, já sabendo qual vai ser a apresentação para o final de junho, já agendando, já organizando um encontro também para julho. Então, a partir do momento que a gente se organizou, a gente conseguiu ter um quórum muito maior. Então, acho que isso é o principal fator para a gente realmente ter grupos de estudos maiores, é mostrar a organização. A gente tem pauta, a gente tem ata, a gente tem cronometragem do tempo da apresentação, a gente tem que divulgar qual vai ser o assunto, divulgar a bibliografia com antecedência. Então, toda essa interatividade antes do encontro faz com que no encontro a gente tenha um quórum muito maior. A gente está até interessado nisso, porque aqui em Pernambuco a gente está começando o grupo Frei Caneca, né? E o que eu particularmente quero saber é se está tendo alcance em pessoas que não necessariamente vêm de dentro do liberalismo, que tem, sei lá, curiosos caindo de paraquedas no grupo. Tem essa gente que não é necessariamente de dentro do movimento, assim, mas que está interessado em participar? O que tem muito, que me surpreendeu realmente, é pessoas que têm uma vertente liberal, mas que estavam fora do nosso raio de atuação. Então, a gente, por ter, às vezes, uma grande atuação em Facebook, nas comunidades, nos grupos liberais, sempre falando, a gente sempre acha que se tiver algum liberal em Fortaleza, ele vai acabar me achando, ele vai acabar vindo falar comigo. Então a gente acaba tendo essa crença. E era uma crença que esses 7, 8 que estão desde 2009 possuíam. E isso é uma crença totalmente equivocada. A gente conseguiu captar pessoas para o grupo que a gente não tinha a menor ideia que eram pessoas que existiam dentro do pensamento liberal. Não eram pessoas esquerdistas, eram pessoas liberais que estavam, entre aspas, perdidas nas suas faculdades. E o que nos gera uma dúvida, será que existe muito mais por aí vagando, mais sozinhas, que vale a pena a gente trazer? Raduan, você profissionalmente atua como consultor de empresas exatamente no quesito de planejamento estratégico. Como é que um grupo ele pode fazer um planejamento básico antes de começar suas ações? Perfeito, mano. Eu já fiz alguns planejamentos estratégicos em empresas realmente normais, privadas, que visam lucro, né? E talvez seja mais fácil a gente ter um planejamento numa empresa normal, uma organização normal, que assalaria os funcionários, que os sócios são remunerados com o lucro da empresa, uma organização realmente padrão, capitalista normal. Por quê? Porque a gente tem funcionários. Se eu tenho funcionários, eu vou remunerá-los. O que eu tenho que fazer é direcioná-los. Eu tenho que direcionar a sua atividade cotidiana a um objetivo maior, estratégico maior. Então eu tenho o que a gente costuma dizer. Eu tenho que alinhar a rotina operacional dele, o que ele faz no dia a dia dele, com o que eu quero de objetivo estratégico no final do ano. Agora, como a gente traz isso para uma organização sem fins lucrativos, que depende da colaboração, a coisa fica um pouco mais complicada. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é algo realmente já difundido. Então Peter Drucker, que é o grande gênio da gestão, Jim Collins, que é outro grande nome também, tem grandes trabalhos nessa área, em planejamento e organização de associações sem fins lucrativos, de organizações realmente que não possuem o lucro como um fim. Porque eu tenho que definir um objetivo, não só que seja cabível, eu tenho que definir um objetivo que estimule as pessoas a fazerem aquilo, que realmente motive as pessoas a lutarem por essa causa. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, certo ou errado, concordando ou não, mas bem sucedido mundialmente, o Greenpeace é uma organização teoricamente sem fins lucrativos que possui mobilização. Então ele gera de alguma forma a pessoa a agir daquela forma por uma paixão. Claro que no Greenpeace tem pessoas remuneradas, mas existem milhares de pessoas que trabalham para o Greenpeace sem remuneração. Então por que elas trabalham? Aí entra a questão do planejamento. Eu tenho que ter um objetivo. Então o que a gente definiu, tanto o EPL do Ceará, como a gente está definindo agora o EPL nacional, é a gente buscar objetivos. Eu tenho que ter um objetivo final. Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter uma missão, eu tenho que ter uma visão. A partir dessa definição de qual é o meu objetivo, eu posso vir descendo e definir até qual é a minha rotina, qual é o meu dia a dia. Quando eu vou buscar essa missão, buscar esse meu sonho, eu olho para a minha rotina. Eu sei o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para alcançar essa missão. Raduan, só para finalizar a entrevista, eu queria que você deixasse aí alguma dica para o embaixador do EPL que esteja nos ouvindo e queira montar um grupo no seu estado, inspirado no que você fez no Ceará. Uma sugestão é que a gente prime e preze pela organização. Eu acho que é realmente o passo importante para os embaixadores fazerem. Por cronograma de atividade, responsabilização, definir divisões. Essa divisão que a gente fez aqui no Ceará é uma sugestão. Talvez em outros locais outras divisões caibam melhor, mas eu sugiro essa questão.
dividam responsabilidades, definam prazos e atuem de forma a não serem hostis. Eu acho que essa questão de vou marcar território na faculdade, pro bem ou pro mal, e bater de frente com tudo, com argumentos que muitas vezes são indigestos para grande parte dos estudantes, não é o caminho para o EPL seguir. A gente apelando para essa lógica, não querendo realmente bater de frente, mas realmente explicando logicamente, pacientemente qual é o argumento liberal e organizando bem um grupo de estudo, eu acho que a gente pode ter grandes ganhos. Então agora a gente vai começar aquela que pra mim é a melhor parte do podcast, que é o nosso já famoso Prêmio Kassab. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Queria lembrar que o Prêmio Kassab é uma ideia dos Estudantes pela Liberdade para premiar o pior projeto de lei do ano. A cada edição do podcast a gente apresenta 3 projetos, a gente vota internamente aqui e depois abre a votação para os estudantes na página do EPL e no final do ano nós teremos a votação geral e elegeremos o pior projeto de lei de 2013. Primeiro projeto de hoje. Proposta regulamenta a profissão de músico. O projeto do deputado Ademir Camilo regulamenta a profissão de músico e exige que para exercer a profissão você tem que ter um certificado do sindicato da categoria e além disso você vai ser dividido entre acadêmico, técnico e prático. E a partir daí ele estabelece requisitos mínimos para você trabalhar como músico, institui uma jornada mínima e burocratiza tudo, basicamente. A ideia é do deputado Ademir Camilo, do PSD de Minas Gerais. Eu acho que o deputado Ademir tá atacando um problema crucial que é a baixa qualidade dos nossos músicos em rodinhas de luau, né, cara? Então, quando a gente for para um luau agora, a gente tem que verificar se é um músico licenciado, porque senão ele vai poder tocar qualquer merda. Ele vai poder tocar aquelas músicas do Legião e fazendo as meninas chorarem. E, tipo, eu acho que isso não é o papel de um músico, certo? Eu acho que ele também pode tocar mal, ele pode acabar tocando um Ramones lá, que só é 3 acordes. Então, tipo, eu acho que ele tá atacando um problema crucial. E, tipo, essa lei, em conjunto com os regulamentos do ECAD, assim, já garantem que as nossas festinhas não contem mais com música. Porque, primeiro, a gente tem que ter um músico licenciado. E depois a gente tem que pagar direito autoral, se for pra tocar pra mais de uma pessoa. Então, eu acho que aí já acabou, a gente não precisa mais de música. O brasileiro tá muito musical também. Eu acho que essa é uma lei extremamente útil e necessária pro nosso país. Essa é a minha opinião, dá licença. O legal é que a lei define também umas coisas interessantes para o estrangeiro, né? Que, vamos supor que a Madonna vai vir tocar aqui, a Madonna não vai ter esse enquadramento, né? Aí você tem que... O contratante deverá recolher taxa de 10% do valor do contrato, limitado a 2 salários mínimos, a ser destinado a quem? Ao sindicato dos músicos, obviamente. O detalhe é que eles também limitam a quantidade de horas trabalhadas por dia, porque eles dizem que um músico só pode trabalhar até no máximo 6 horas diárias, com intervalo de 30 minutos a cada hora e meia. É o fim do carnaval do Recife. Tem uma estipulação aqui da lei que é muito boa. Os contratantes de músicos profissionais terão que adquirir seguro de vida de cobertura não inferior a 50 salários mínimos, além de pagar os tributos trabalhistas, previdenciários e sindicais. Quer dizer, se você contratar, você vai ter que contratar também o seguro de vida, cara. Porque vai saber, né? O cara pode tocar. O cara pode tocar tão mal que pode sair matando todo mundo, né? Sei lá, né? Ele pode tocar violentamente o violão dele, né? Então, é um perigo. Eu imagino um Tom Jobim da vida chegando num sindicato desses e o sindicalista lá fala: não, agora você vai ter que me tocar uma música pra ver se você sabe realmente ser músico. Aí o cara vai lá, toca uma música dele próprio e fala: não, a sua é muito fácil, você não é músico de verdade, antes você tem que provar que você é músico, então você vai ter que tocar outra música aí, gente. Bora ver, né? Segundo projeto. O projeto prevê toque de recolher para menores de 18 anos. O deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, propôs um projeto de lei que restringe a permanência de crianças e adolescentes em bares, restaurantes, lanchonetes ou qualquer local público após as 22 horas.
A proposta, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, encarrega o juiz da vara da infância e da juventude de restringir essa permanência caso a criança ou adolescente esteja desacompanhado dos pais irresponsáveis. Eu acho que a gente podia ir até mais adiante, proibir as pessoas de menos de 18 anos de saírem de casa o dia inteiro, e a gente já preserva a nossa sociedade do que essas pessoas podem fazer. A questão é que vocês estão confundindo o perdimento da infância e da adolescência, pessoal. Quando a criança sai depois das 22, o adolescente está fazendo um perdimento da infância e da adolescência. Então, segundo o deputado, não se pode falar em ferir os direitos dos jovens, quando um bem maior deve ser preservado. A sua dignidade, a sua segurança e o seu bem-estar. Perdimento deve ser uma palavra inventada, isso não é possível. Não, mas o bizarro é que se fala tanto em Estado babá e se esquece que esse tipo de lei é justamente a essência do Estado babá. O deputado propõe um projeto que simplesmente retira dos pais o direito de controlar a hora que o filho sai de casa. Ele fala, não, nós podemos controlar melhor do que os pais, então nós vamos limitar um horário e você, pai, fique tranquilo, nós estamos cuidando do seu filho por você. A essência dessa lei é essa, é puro autoritarismo. Será que tem uma exceção, pelo menos pro Réveillon, pra ele poder ir pra praia, ver os fogos de artifício? Deve ser lobby da Globo, então, pra aumentar a audiência no Réveillon, no show da virada. No Natal também, no Natal não vai sair de casa. No Natal ele fica lá, não pode sair, porque não pode nem entrar no carro. O melhor é a justificativa do deputado, né? Crianças e adolescentes nas ruas após as 22 horas, desacompanhados dos pais ou responsáveis. Olha só, é algo que atenta contra a proteção que a Constituição Federal garante a eles. Então a criança ou adolescente na rua após 22 horas atenta contra o que a Constituição quer definir para eles. Então o Estado não consegue dar segurança para as pessoas, então as pessoas não devem sair de casa. Fiquem em casa, porque senão a culpa não é do Estado, a culpa é sua, que atentou contra a proteção da Constituição. Esse tipo de lei é só você tirando a responsabilidade do Estado sobre o que ele tem que fazer, né? Você está sempre colocando lei sobre lei, e o fato é que não conseguem colocar um policiamento decente nas ruas, no Brasil todo. A gente tem 50 mil homicídios por ano. Aí se dizem que a gente é contra esse tipo de lei, que a gente é a favor da morte de adolescentes, a favor da morte de crianças. O que é um absurdo, né? A lei dessa não devia nem chegar em discussão. Só uma dúvida. Esse projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão que o Genuíno e o João Paulo Cunha fazem parte, é? Exatamente. E o Paulo Maluf. Então o Genuíno, João Paulo Cunha e Paulo Maluf vão definir se as crianças e adolescentes podem sair depois das 22 horas de casa. Só santo. Não, talvez eles não deixem essa lei passar porque eles vão ficar com inveja, né? Já que daqui a pouco eles não vão poder sair nem depois das 22 horas, nem antes. O Paulo Maluf já não pode sair do Brasil nenhuma hora, né? Terceiro projeto de hoje. Projeto de iniciativa popular quer acabar com as mortes de crianças por asfixia em carros. Um projeto proposto pela população, que o apelidou de Projeto Lei Anjo da Guarda, prevê a instalação de equipamentos para impedir a morte por asfixia de crianças, como sensores, por exemplo, para avisar os pais se eles esqueceram as crianças ou algo assim. E o engraçado é que eles colocam aqui tudo por conta das montadoras, como se esse custo não fosse repassado no preço do carro. E como é que seria? Os pais teriam que instalar esse sensor nos carros que já existem ou só para carros novos que serve? Eu acho que ele quer só nos carros novos. Porque se tivesse que instalar nesses carros antigos que já estão em uso aí, eu acho que seria interessante, né? Porque a gente depois teria que colocar um sensor para ver se as pessoas não esqueceram de instalar um sensor. Porque aí teria que ter outro sensor para ver se as pessoas não esqueceram de instalar o sensor, porque avisaria que elas esqueceram de instalar o sensor. Porque se os pais eles não lembram nem de pegar o filho no banco de trás, eu duvido muito que eles vão lembrar de instalar o sensor dentro do carro. Você vê que é um pouco mais importante um filho do que um sensor. Contratar um funcionário público para fiscalizar cada sensor. Nada pode dar errado, né? Eu peço do fundo do coração desculpa aos outros dois deputados dos outros projetos, foram muito criativos, mas realmente o povo, quando se une para fazer algo inconcebível, isso é um atentado ao postulado do individualismo, que uma coisa boa é feita quando alguém sozinho vai lá e faz. O povo se juntou e fez a Lei Anjo da Guarda. Alguém vai ser contra a Lei Anjo da Guarda? Pode. Não, eu acho interessante também que os dados que eles mencionam
são do tipo: nos Estados Unidos, desde 1998, foram registrados 550 casos de morte de crianças com idades abaixo de 2 anos causadas por asfixia ou por temperaturas excessivamente altas num carro trancado. Quer dizer, desde 1998, são 15 anos, houve 550 mortes, 550 casos de morte. Então, dividido por 15, são 36 mortes por ano. A gente vai colocar um sensor para evitar 36 mortes por ano. Eu acho que morrem mais crianças caindo de cima de uma cadeira por ano ou batendo a cabeça na mesa. 36 nos Estados Unidos, que é um país muito maior que o Brasil. Se a gente for fazer por proporção, deve ser 20 e poucas crianças no Brasil. Sem contar que a nossa frota de carros é infinitamente menor do que a dos Estados Unidos, né? São fatalidades, as pessoas simplesmente elas querem repassar os custos de umas noias que elas têm, mas são fatalidades, a gente vai ter sempre esses casos, que são casos extremamente isolados. 36 mortes por ano é um número extremamente pequeno. É um número extremamente pequeno. No universo de 300 milhões de pessoas, que é a população dos Estados Unidos, ou no universo de 200 milhões de pessoas, que é a população do Brasil. E tem um executivo que está liderando a mobilização, ele se chama Alex Favaro, e ele argumenta que, como pai cidadão, ele se sentiu no dever de procurar uma solução para esse problema terrível, que ele não sabe nem quantas mortes causa no Brasil. Aí ele diz que é preciso um levante da população brasileira para impedir que mais crianças inocentes morram. Ele quer mobilizar a população brasileira para criar uma lei. Eu sinceramente me pergunto, ele é executivo de quê? De uma empresa que faz sensores anti-esquecimento de crianças? O bom é que o sensor só é acionado se o cinto de segurança estiver afivelado. Então, resumindo, como o Eric falou, se o pai que esquece uma criança dentro do carro, esquecer de colocar o cinto na criança, a criança vai morrer do mesmo jeito, né? Tem que ter um sensor, então, para garantir que todos no carro estejam com o cinto de segurança. Agora, eu proponho uma nova lei, pra gente, como executivos, também colocarem para ser votada. Eu acho que morre muito mais crianças afogadas em piscinas do que asfixiadas dentro de carro. Então tem que ter um sensor nas piscinas para à noite serem ligados, para que se tiver movimento dentro de piscina, seja acionado um alarme, algo do tipo, para salvar as crianças que estão sendo afogadas. Então, só para encerrar aqui a discussão do Prêmio Kassab, eu queria perguntar, mano, qual foi o pior projeto dessa edição pra você? Rapaz, está muito difícil, porque os 3 projetos são inacreditáveis, mas, como estava dizendo o Raduan, é impossível você ser contra o projeto Lei Anjo da Guarda. Então eu vou ficar com o Anjo da Guarda para ver se consigo alguma proteção ao longo desse ano. Eric? Eu sei que o projeto do Anjo da Guarda é um projeto extraordinário, assim. Mas dessa vez eu vou ficar com o projeto de regulamentação da profissão de músicos, que eu acho que meus amigos estão chamando músicos péssimos para as nossas festinhas, para nossos sociais. Então, da próxima vez que alguém chamar um músico para sua própria festinha, eu acho que ele vai ter que mostrar sua carteirinha, mostrando que ele é capaz de tocar alguma música do Legião. Raduan, qual é o seu voto? Mas eu peço minhas desculpas públicas ao Ademir Camilo, que é do PSD de Minas Gerais. Eu acho que ele está se empenhando forte por fazer parte do partido do Kassab, então ele quer ganhar o prêmio Kassab com essa lei da música, da regulamentação da profissão da música, mas dessa vez não tem como não votar no Anjo da Guarda. O projeto de Anjo da Guarda é imbatível. Foi uma elaboração wiki desse projeto Anjo da Guarda, né? Foi toda a população, vários cérebros se juntaram e elaboraram essa lei aí. Uma estupidez colaborativa aí. Eu acho até que deviam colocar, assim como tem nas embalagens de cigarro, aquelas fotos de pulmões dilacerados, devia ter fotos de criancinhas asfixiadas em todos os carros. Assim o pessoal não esquecia. Então, só pra encerrar, eu vou dar meu voto pro projeto Toque de Recolher, porque pra mim, por mais que você tenha uma boa intenção de salvar as 20 criancinhas que morrem por ano no carro, por melhorar a qualidade dos músicos, acho que esse tipo de intervenção social é a mais bizarra de todas e é a que mais tem chance de passar. Então agora a gente está encerrando aqui a 4ª edição do podcast do EPL. Só para encerrar de vez, eu queria passar aqui uma rodada de destaques entre os nossos comentaristas. Mano,
Eu quero acabar essa edição destacando o grupo Jovens que Somam Mais, que acabou de ganhar o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Nilo Peçanha, que fica em Barra do Pirauí, Rio de Janeiro, e eles pediram filiação oficial à nossa rede Estudantes pela Liberdade. É uma grande honra pra gente ter um grupo de jovens Eric, fala aí seu destaque. Então, gente, eu queria também destacar aqui o crescimento do movimento por liberdade e é uma grande felicidade pra gente. Então esse é o meu destaque. O Raduan já falou bastante do grupo lá do Ceará, e aqui em Pernambuco a gente tem que destacar também o crescimento do grupo do Frei Caneca, que é o nosso grupo de estudos, né? Na próxima semana a gente já vai falar um pouco mais dos nossos próximos temas. Aqui a gente está abordando nas últimas semanas o livro das 6 lições, que é do Ludwig von Mises, e nas próximas semanas a gente vai continuar com essa programação. Com as dicas do Raduan, agora a gente vai tentar organizar melhor isso, vai tentar dar esse viés de crescimento ao nosso grupo, mas eu acho que a nossa experiência, a experiência do Ceará, vai ser muito instrutiva para o EPL do resto do Brasil. Nos próximos grupos de estudo, nos próximos tipos de organização que a gente vai fazer, enfim, basicamente isso. Raduan, fala aí seu destaque. Não, eu queria divulgar talvez um pouco mais do que a gente fez aqui no Ceará, que eu acho que é bem interessante. A gente também está organizando aqui que a gente está lutando para vincular, para conseguir o sucesso na Semana da Liberdade, trazer alguns palestrantes daqui. Embora já tenha sido dito aqui também em outros podcasts, o evento regional que vai acontecer em Recife, então a gente também da EPL vai marcar presença forte. Então acho que é isso, que parabenizar o podcast, parabenizar o EPL como um todo. Eu acho que a coisa está ganhando força, o movimento liberal, a ideia liberal, o EPL faz parte disso, quer queira como não. Então acho que trago o meu destaque para isso tudo, para esse movimento liberal em expansão, para essas atividades que estão sendo feitas, para a seriedade que a coisa está sendo tomada nesse momento. E parabenizar a todos, não só o EPL, não só o EPL Ceará, não só um ou dois movimentos, mas todo mundo que faz parte desse movimento liberal no Brasil. Só para encerrar, meu destaque também é uma continuação do que o Raduan falou, que a gente está consolidando o calendário de conferências regionais. Nessa semana a gente já deve ter a Conferência do Rio Grande do Sul, começando no dia 4, logo em seguida o Fórum da Liberdade. Na semana seguinte nós teremos a Conferência do Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13, lá na Cinelândia. A gente já tem inscrições abertas no hot site. Mano, www.epl.org.br/conferência RJ. Lá você encontra uma página de inscrição, a programação, tem palestra do Diogo Costa, Maria Lúcia Caram. E lembrando também que nessa conferência a gente vai ter a ajuda do Language of Liberty, que é um grupo de pessoas dispostas não só a divulgar ideias liberais, mas promover uma imersão em inglês. Também lembrar que quem participar da conferência do Rio Grande do Sul vai poder ir no Fórum da Liberdade, que provavelmente é o maior evento liberal da América Latina, talvez do mundo, segundo Tom Palmer chegou a especular. Lá tem 100 palestras de lideranças empresariais e políticas, então vale a pena dar uma conferir também no Fórum da Liberdade. Ou então por e-mail cco@epl.org.br. Então a gente está encerrando aqui a 4ª edição do podcast. Se você tiver alguma sugestão de lei para o Prêmio Kassab, ou então alguma história que você queira na sessão de pérolas, se você tem alguma sugestão para mandar, você pode mandar um e-mail para cco@epl.org.br, ou então na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/Estudantes pela Liberdade, tudo junto. Também a página do Twitter, @epliberdade, que agora está sendo atualizada pelo Eric. E queria agradecer também não só ao Eric, que cobriu a ausência do Flávio, mas também ao Raduan, que foi convidado dessa edição. Se precisarem estar aqui, estamos entre amigos. É um prazer participar em mais essa nova empreitada do movimento liberal. Acho que vem a somar bastante. Então, gente, obrigado também por me convidarem aqui para cobrir o lugar do Flávio. Eu acho que semana que vem ele já vai estar de volta. Mas enfim, quando precisando eu estou aqui também. Se você quiser ouvir as edições anteriores do podcast, basta entrar no nosso site www.epl.org.br.